Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Eterno faça resplandecer a sua luz sobre todos vocês. Nós estamos aqui nessa manhã agora de domingo, hoje dia 16, e nós estamos aí aguardando a presença do nosso querido irmão Moré Gleidson Ferreira, Hatikva Ben Abraham, lá da congregação Beit Netzer Efraim. Nosso tema hoje na nossa live é as congregações nazarenas, né? De Atos 15, Atos dos Emissários, capítulo 15 mais especificamente, e também, inclusive, o reflexo desse trabalho para as congregações que prestam o serviço ao Eterno através da Teshuvá, através do que nós conhecemos como judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno. São as duas vertentes. Você que tem acompanhado o nosso trabalho desde aí há uns 4 meses, basicamente, um pouquinho menos, junto com o Moré Gleidson, já sabe que nós temos um discurso aqui em prol do judaísmo, né? Um discurso em prol daquilo que a gente, nós vamos adicionar o Gleidson já já, um discurso em prol daquilo que nós defendemos, que é a doutrina de Abraham, Isaac e Yaakov. Vamos então adicionar o nosso querido e amado irmão Moré Gleidson. Vamos fazer a transmissão. Está indo também para o YouTube, lá no canal Judaísmo Nazareno SP, que fica lá no YouTube. Então eu vou descer um pouquinho aqui. Shalom, meu querido irmão Gleidson Ferreira, Moré Hatikva Ben Avraham, Boker Tov, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, Boker Tov, que o Eterno abençoe o Senhor e a todos que estão vendo aí, né? Acompanhando a live. Que o Eterno abençoe a todos. Baruch Hashem. A gente costuma brincar, irmãos, porque o Moré Gleison me chama de Senhor, só porque eu sou um pouquinho mais velho que ele, só porque eu vou fazer 47 daqui 2 meses, mas tudo bem. Baruch Hashem. Meu irmão, como é que está o tempo aí em São Paulo? Está frio, está calor? Como é que estão as coisas? O tempo aqui tá chuvoso, né? Chovendo Uhum, muito desde a madrugada, certo. mas agora mesmo está garoando, né? Para Uhum, muitos aí que não entendem o que é garoa, é chuvisco. No exatamente. Nordeste chama muito chuvisco. Tá Chuvisco. chuviscando. Está chuviscando, exatamente. Obrigado mais uma vez pela participação do Moré Gleidson. Vamos fazer algumas considerações iniciais. Então, lembrando que nós estamos aqui presentes, né? Em arroba Fábio73book. Também temos a página arroba CEETDerazahav, arroba CEETDerazahavGO. A nossa mais nova página aqui também no Instagram, que é arroba Relacionamentos da Torá. Acompanhe essa página também. Eu não sou um conselheiro conjugal, não posso ser porque eu sou um homem solteiro, mas lá apenas para reflexões, né, para uma vida conjugal, uma vida de relacionamentos também, de amizade mais saudável e mais próspera, inclusive. Agradecemos aos irmãos que estão aqui entrando nesta live, lembrando que também estaremos no YouTube, lá no canal Judaísmo Nazareno SP. Acompanhe também os nossos trabalhos às segundas, quartas e sextas no canal Fábio Pires. O nosso podcast sempre às 8 horas da manhã, com algumas mensagens que eu diria um tanto quanto contundentes e mensagens que você não vai ouvir no seu curso de teologia da sua congregação cristã. Você também muitas vezes não vai ouvir as mensagens que nós colocamos lá dentro da sua congregação, da sua sinagoga judaico-messiânica ou judaico-nazarena, com algumas raras exceções, e eu incluo a Beit Netzer Efraim dentro dessas exceções, porque aqui nós, como nós falamos, né, Gleitson, nós jogamos limpo com as pessoas, nós buscamos sempre trazer aí informações muito importantes, porque nós não fazemos parte de establishment, não fazemos parte de instituições, não estamos atrelados ou temos o rabo preso com nenhuma grande instituição, não estamos criticando quem o faz, mas nós temos aqui a diferença é que nós temos a liberdade para tratar de certos assuntos que talvez você não ouviria lá do seu líder, né? Aqui nós não temos rabo preso com sociedades secretas, nem com políticos, membros do governo, algo nesse sentido. Então nós deixamos aqui, né, Gleidson, né, o assunto fluir,
né, realmente trazer e trabalhar de acordo com a vontade do Eterno. Somos seres humanos, temos nossos pecados, estamos fazendo techuvá para isso mesmo, faremos até o final das nossas vidas. Agradecemos aqueles que estão conosco, agradecemos os irmãos que já estão participando aqui, que têm participado nesses últimos pelo menos 4 meses das nossas lives, né? Nós vamos falando aqui depois os nomes dos irmãos, Pesque Pague do Ismael, restaurando, deixa eu dar uma olhadinha, restaurando as raízes, Shalom, muito obrigado. Beca, vamos ver aqui quem é Mi Rebeca, não sei se é espanhol ou é em português. Suelen Diane, Shalom, a própria página do Judaísmo Nazareno, creio que seja o irmão Gleidson ou a sua esposa, a irmã Rosângela. Shalom mais uma vez, também muito obrigado. Tema de hoje: as congregações de Atos dos Emissários, capítulo 15, aplicado às congregações também contemporâneas. Então, o nosso amado irmão Gleidson, que faz sempre as nossas exposições, ele vai falar um pouquinho desse assunto, vai dar a introdução sobre esse assunto, né, o que são as congregações, o que é isso que o cristianismo diz, né, de voltar à igreja primitiva. O cristianismo não tem, na nossa visão, não tem a real noção do que seja isso. E o livro de Atos dos Apóstolos, ou como nós chamamos de Atos dos Emissários, nos dá essa noção de a congregação primitiva, ou como queiram chamar no sistema anterior de igreja primitiva, é muito, mas totalmente diferente do que nós temos agora no cenário principalmente do cristianismo atual. Contigo, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Shalom, muito obrigado. Tudarabá. Shalom a todos, né, que estão entrando aí agora na live, que o Eterno possa abençoar a você, né, pelo carinho, pela dedicação que você está tendo aí em nos ouvir, né, porque não é fácil, tá? Não é fácil ouvir, não. De acordo com o Dr. Laí Ribeiro, nós, desde o nosso entendimento e começamos a entender as palavras quando nós éramos criança, até os 9 anos, nós ouvimos 100.000 vezes não dos nossos pais. Não faça isso, não faça aquilo, não diga. E aí, o que que nós aprendemos? A gente sempre faz, né? A gente sempre quer o gostinho de desobedecer. E a gente foi educado pelos nossos pais assim, apanhava e etc. E com o Eterno não é diferente. Com o Eterno, nós vamos ouvir sempre o Eterno dizer: não faça isso, não façam aquilo. Se vocês fizerem, terão consequências. Se vocês agirem de forma contrária aos meus ensinamentos, virão sobre vocês as maldições decorrentes à desobediência. Então, a gente tem que enfatizar isso, e o judaísmo, eles não falam, principalmente o judaísmo tradicional, ortodoxo, não são todos, eles não falam dos seus erros, eles não falam dos erros que o povo de Israel cometeu, né? E o Eterno sempre nos falou: não, não, não faça isso. E Israel sempre foi teimoso, sempre fez o que era contrário, na sua maioria, tá? E não são todos do judaísmo tradicional que desobedecem ao Eterno. Não, não são todos, tá? Existem várias maneiras de desobedecer ao Eterno, de forma direta e de forma indireta, tá, gente? Então, só para a gente entender aí, para que a gente possa adentrar ao assunto realmente, só para a gente entender um pouco. Meus irmãos, nós estamos nessa live de hoje com o tema As Congregações Primitivas segundo Atos dos Emissários, capítulo 15. Ora, Gleidson, qual é, na verdade, ou quais são os grandes pontos diferentes que nós temos daquelas congregações formadas por Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo, né, que tinha, como a gente já comentou aqui, eu comento também nos nossos podcasts que nós fazemos, que tinha lideranças judaicas. Os nossos irmãos cristãos não sabem disso, teólogos também, muitos deles não sabem disso.
Irmãos que fazem os seus programas nas redes sociais também não sabem disso, porque acham que, na verdade, tudo se iniciou com o cristianismo. Isso não é verdade. O cristianismo é um paralelismo e, na verdade, é um falseio da verdadeira doutrina que nós temos, que é a doutrina de Abraham, Isaac e Jacob, que se convencionou a chamar de judaísmo. Esse paralelismo foi criado, então, institucionalizado por Flávio Constantinos, mas que já veio antes pelos chamados pais da igreja, né, que eram os lobos devoradores do qual Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, falava, né, e as pessoas acham que isso se aplica a, sei lá, líderes ou pastores corruptos dos dias de hoje, dos últimos 60, 50, 60 anos, e não é isso. Shaul já falava daquela época, e eles saíram do nosso meio, saíram daqui do nosso ambiente, mas nunca foram do nosso ambiente, espiritualmente falando. Qual é, então, ou quais são as diferenças, né, mais sensíveis daquilo que nós tínhamos como congregação para aquilo que se chamou e se instituiu como igreja hoje, a chamada Igreja de Cristo, né? Veja só, a gente tem que entender o começo, tá? Existem muitas pessoas que pregam a Torá legalista, para que as pessoas se submetam a esse tipo de ensino. E, geralmente, as pessoas fazem para mostrar que elas estão obedecendo. Elas são obrigadas a exercer uma coisa que elas não são. Eu chamo de ensinamento distorcido, ou seja, a Torá legalista. Tá? Aquela frase que Yeshua disse, vocês colocam carga em cima das pessoas e vocês não as movem nem com o dedo. Exatamente. Ou seja, obriga os outros a fazerem o que eles nunca fizeram. Isso é uma forma legalista de aplicação da Torá. Esse contexto é reprovado diante do Eterno. Nós temos que entender épocas, tempos e o momento. Vejam só, um judeu, ele nasce com os ensinamentos do seu pai e da sua mãe judia desde o nascimento. Então, para ele, nunca será pesado ler as Escrituras. Para ele, nunca será pesado ler toda a literatura judaica, porque ele foi acostumado com essa tradição. Ponto. Entenda. O gentio, quando ele chega, ele foi acostumado a não ler, a não entender, a não compreender. Só que o seu coração arde e deseja obedecer ao Eterno. Mesmo ele sendo ou não uma pessoa que não tem um entendimento completo ainda, mas o seu coração arde em conhecer o Eterno. É nesse momento que esses lobos devoradores que colocam carga sobre as pessoas que conseguem enganar esses inocentes e ignorantes. E isso acontece muito, muito. Você quer ver uma coisa? É um rabino dizer assim, ó, vai vendo. Você vê astúcia. Astúcia. Olha, você que tem um nome Ferreira, provavelmente você é um judeu que se espalhou por aí. Você que tem o nome Flores. Nós sabemos que esses nomes são nomes dados do povo judeu por causa da Inquisição Católica. Só que eles usam essa linguagem para atrair os ignorantes. E as pessoas compulsivas de, eu quero ser judeu, porque judeu tem dinheiro, eu quero me afiliar a uma coisa para mim ganhar um status, e aí ela acaba se enfiando nisso. Só que ela não conhece as Escrituras. Olha o que as Escrituras dizem. Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, diz o seguinte:
Por isso digo-lhes que Adonai Elohim diz o seguinte: quem está falando é Adonai. É verdade, eu os levei para longe dentre as nações e os espalhei entre os países. Todavia, tenho sido, o Eterno tem sido, um pequeno santuário para ele, nos países para onde estão sendo levados. Então, nós fomos levados. Os nossos, né, nós somos enxertados na oliveira, nós somos um remanescente, nós pertencemos ao povo de Israel, é por isso que nós estamos falando para você, israelita, que foi disperso entre as nações. Então, o Eterno está dizendo que ele será um pequeno santuário. E o que nós temos entendido? Lá em Goiás, temos a comunidade do irmão Fábio Pires, do Moré Fábio Pires. Aqui nós temos a comunidade de Beit Netes e Frai. Em outro lugar tem a comunidade do irmão lá, na Bahia, em Goiás e Maranhão, e assim vai. Então são pequenos santuários que estão se reunindo para ensinar a palavra do Eterno. E não é diferente na época de Yeshua. Só que, na época de Yeshua, agora você vai se surpreender, na época de Yeshua não havia comunidade como a nossa, lideradas por gentios, tá? Ou por enxertados, porque estava à procura dos enxertados. Por isso que Yeshua disse, ide especialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ide as ovelhas perdidas, porque elas estavam perdidas. Então, não havia ainda líderes como nós, digamos assim. Mas havia essa promessa de que seriam pequenos santuários em vários países, ok? Os talmidim, entendendo isso, sabendo que eles conviviam ali no âmbito tradicional do judaísmo farisaico, porque hoje o que nós temos é o judaísmo rabínico. Da época de Yeshua era o judaísmo farisaico. Só que o judaísmo farisaico, após a morte de Yeshua, eles começaram a ir contra os ensinamentos de Paulo. Até o momento, Paulo tinha disponibilidade, cartas de Gamaliel, ele era autorizado a ir numa sinagoga, dar um drache, dar um discurso, falar. Só que os rabinos, os fariseus, eles começaram, não, e começaram a persegui-los, ok? Tiago Hatzadik, ele era um dos líderes da comunidade. Não, ele era o principal líder, irmão de Yeshua. E o que acontece? Você pode me interromper, tá, Fábio? Fique à vontade, não, sem problema. Então, o que acontece? Tiago Hatzadik, o justo, ele era irmão de Yeshua, ele era um líder da comunidade messiânica, tá? Do judaísmo nazareno, porque a era messiânica, o servo sofredor, ok? O servo sofredor tinha que vir como a era messiânica, era uma era messiânica, era o Messias que estava passando por ali. Só que nem todos o reconheceram, isso é óbvio. Então, a comunidade liderada por Tiago, que era constituída por judeus, começaram a entender que os gentios estavam se voltando. Um desses gentios era Cornélio. Cornélio era um gentio que servia ao Eterno, ajudava os judeus pobres, né? A sua família servia ao Eterno, e Pedro, pela visão, teve que ir visitar Cornélio. E Pedro chega a dizer, agora sei que o Eterno é imparcial, tá? E aí o que acontece? Os gentios estavam querendo, eles tinham que ir numa sinagoga. E aí qual foi a halahá dada para os gentios? Qual foi a interpretação que temos que dar para esses homens, para essas mulheres, para essas famílias? O que nós temos que fazer? Olha, você vai ouvir aqui coisa totalmente contrária ao que muitos líderes hoje ensinam. Tá?
Então, por isso que você tem que focar e ouvir o verdadeiro ensino, o ensino sadio. Então, veja só. Então, a preocupação foi muito grande. Eu vou ler o Atos 15 aqui para a gente ver, Atos 15, da Bíblia Judaica Completa, de David Stan. Aí depois o irmão Moré Fábio Pires vai comentar. Eu vou ler aqui, tá? Diz o seguinte, deixa eu ver aqui, Atos 15. Diz o seguinte: entretanto, alguns homens desceram de Erudá para Antioquia e começaram a ensinar os irmãos. Alguns homens desceram. Vocês não podem ser salvos a menos que se submetam a Brit Milá da forma prescrita por Moshe. Esse contexto, Brit Milá não salva ninguém, querido. Isso está errado. Olha, o camarada disse: quem salva é o sacrifício perfeito de Yeshua. Ele estava substituindo. Então, esses camaradas eram influentes. Ele disse: olha, vocês não vão ser salvos se vocês não se submeter a Brit Milá. Onde está escrito isso? A Brit Milá é para você fazer parte de um povo e não para ser salvo. Então, olha só. Vamos lá. Aí ele diz: isso os levou a uma grande contenda. Né? Uma contenda e discussão com Shaul e Barnabá. Shaul, pessoal, ele era um rabino conceituado, erudito, conhecedor das escrituras, muito rígido. Enquanto ao ensino, ele era radical. Só que ele se voltou para Yeshua, aí ele entendeu o conceito. Então, ele já estava ali nos caminhos de Yeshua. Aí ele diz: Shaul e Barnabá, por isso a congregação designou Shaul, Barnabá e alguns outros irmãos para propor esta Sheilá, esse discurso, aos emissários e aos anciões de Jerusalém. Assim que foram enviados pela congregação, seguiram o caminho atravessando a Fenícia e Shirom, contando em detalhes como os não-judeus tinham se voltado para Deus, para o Eterno. E essas notícias trouxeram muita alegria a todos os irmãos. Amém. Olha, os não-judeus estavam querendo. E aonde nós vamos? Na igreja? Não tinha igreja naquela época, gente. Esquece esse negócio de igreja. Não tinha. Eu não estou dizendo que a igreja não é bom. A igreja é bom, sim. Ela é ótima. A igreja hoje, principalmente esses irmãos que levam a sério, ajudam, tem ajudado muita família, tá, gente? Eu não sou contra, não. Mas eu tenho que dizer aqui que não tinha igreja nessa época. O que tinha aqui era sinagoga. Então, vamos lá. Aí diz o seguinte. Aí alguns, porém, dos que chegaram a confiar eram do partido dos Perushim. Eles se levantaram e disseram: é necessário circuncidá-los e orientá-los para que guardem a Torá de Moshe. Isso, você imagina. Só que, gente, a gente tem que ser muito inteligente. O gentio, ele pega um pedaço de madeira, e vira um deus. Ai, meu Deus. Aí começa a se prostrar. O gentio tem a cabeça idólatra. Ele está cheio de coisas de idolatria na cabeça, perturbando ele. Ele vê Deus na lua, nas estrelas, ele vê Deus em tudo. Carrega santinho. Quantas vezes você carregou um santinho na carteira? Quantas vezes você foi à horta, o padre lhe deu a horta, aí rezinha uma Ave Maria, ou faça isso, faça aquilo, ou você idolatrou o pastor? Esse é homem de Deus. É nada. Então, o gentio vem com isso na cabeça. Então, era inapropriado você dar a Torá para ele, vai matá-lo. Então, nós temos que usar o bom senso, devagar. Vamos devagar. Calma. Vocês estão aí alegres, afoitos, que querem conhecer Yeshua, querem se relacionar com Yeshua. Vamos devagar, calma. E esse homem, quem foi usado? Tiago. Ele disse o seguinte, olha só, tudo isso é conhecido pelos tempos antigos. Portanto, minha opinião é que não devemos pôr obstáculo no caminho dos goim, que estão se voltando para Deus.
Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster de coisa contaminada por ídolos, da fornicação. A primeira coisa que ele falou do ídolo, porque o gentio tem ídolos. Exatamente. Ídolos. Então, do ídolo, da fornicação, prostituição, lascívia. Que o gentio é todo lambuzento. Lembra que eu falo que o gentio... Eu sempre brinquei nos vídeos, é verdade? A pessoa, ela comia carne de porco, lambia os beiços, os dedos, e hoje ela aprendeu a falar Shalom, ela já é mestre. Já sou rabino, muda a voz, tal, aquela coisa toda. Da fornicação, do que foi estrangulado, carne sufocada, gente. Do que foi estrangulado. Porque os tempos antigos, Moshe é anunciado em todas as cidades. E suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. É verdade. Qual é o conceito do judaísmo nazareno? Entender o gentio. Cuidado com o gentio. Temos que ter cuidados. Como? Admitindo os erros dele? Não. É ensinando ele devagar. E, consequentemente, eles vindo na sinagoga ou na comunidade do judaísmo messiânico nazareno, eles vão aprendendo sobre Moisés, a Torá. E eles vão se conscientizando e colocando em prática. Esse é o processo da Techuvá verdadeira. O rito das sinagogas, as tradições, fica para depois. Ele aprende primeiro o que é a essência, as escrituras. Olha, eu mentia, eu não minto mais. Eu fornicava, eu não fornico mais. Eu adulterava, ou a Torá fala, não adulterais. Então, eu não adultero mais. Eu adorava ídolo, não adoro mais. Devagarzinho. Ele vai indo, vai indo, vai indo. Isso que os líderes têm que ensinar. Maldito o líder que colocar um peso sobre um cego, ou desviar o cego do caminho. Está escrito. Então, isso é muito importante. E para finalizar, né, aqui a leitura, diz o seguinte. Porque parece bem, Oruha Kodesh, a nós não colocar um peso maior sobre vocês, além das obrigações seguintes. Abster-se do que foi sacrificado, do ídolo, do sangue, de coisa estrangulada e da fornicação. Se vocês evitarem essas coisas, estarão fazendo o que é certo. Então, pessoal, a comunidade do judaísmo nazareno hoje, ela age conforme esses princípios, tá? E não é fácil. Não é fácil você ajudar um gentio a descontaminar ele. Vem cá, rapaz, deixa eu tirar isso, tira aquilo, limpa ele, dá banho nele, de forma... Estou fazendo aqui para que você entenda. Limpa, dá veste nova, ajuda ele a se purificar da impureza. Isso é difícil. Isso é difícil. Os não, lembra dos não? Agora, isso é difícil. Agora, é fácil você falar, ó, tá aqui o Sidu, comprei um Sidu, pega o Sidu, dá pro cara. O cara não sabe nem o que está escrito em João 1:1. Ele não conhece as escrituras. Ele não conhece. Mas dá o Sidu para ele. Dá o Sidu, aqui, ó. O camarada não sabe nem ler em hebraico, mas dá o Sidu. Aqui, ó. Hebraico. Fora as outras literaturas. Não, mas é só para ter. Pega o talit, coloca o talit no rapaz. Aí ele se encanta com aquilo. Por quê? Porque ele já é domesticado na idolatria. Ele se encanta. Para ele é mais um. Mais um. E aí você está criando pessoas ignorantes. Tá? Esse é um contexto de comunidade.
Tá bom, Maria Fábio? Isso. Baruch Hashem, nós estamos aqui com o Moré Gleidson Ferreira, que nós recebemos todos os domingos, fizemos um acordo aqui dentro da página @Fábio73book, e hoje nós estamos com o tema As Congregações Primitivas, segundo Atos dos Emissários, capítulo 15. Deixando claro que o trabalho que nós fazemos aqui é para o reino do Eterno, não é para louros nem vanglórias, muito menos reconhecimento nem da minha parte, nem do nosso querido irmão Moré Gleidson Ferreira, porque nós não precisamos disso, tá, irmãos? Então nós não precisamos aí de, desculpa, placas de YouTube ou de reconhecimento dentro dessa rede social. Nós estamos muito bem resolvidos e muito gratos ao Eterno, bendito seja Ele, por 12, 15 pessoas ou 150 pessoas em lives, para que a obra do reino seja feita. Você que recebe esta mensagem, você recebe esta semente e você vai passar isso para outras pessoas. E se isso germinar no teu coração, Baruch Hashem, isso é importante. Se não germinar agora, ela pode germinar depois. Então nós agradecemos os irmãos que estão participando aqui conosco. Adriana Ramos, Anne Francis, quem mais? Suzuki 7179. Vamos ver, outros irmãos estão conosco. José. Poxa, irmão, José Henribe. Bom, enfim, vamos ver quem mais está conosco. Suporte Nacel. Dr. Rafael de Oliveira fez uma menção sobre a Brit Milá. Eu vou fazer um comentário agora, depois o Moré Gleidson pode também comentar, já que o assunto foi colocado. Samuel F. Araújo, Mariluce Souza e assim por diante. Muito obrigado, queridos, pela participação de todos vocês. Irmão Éder, Shalom, meu querido que está aqui conosco também. Bom, o grande erro do cristianismo na interpretação teológica católica protestante, porque as interpretações são as mesmas, não adianta o movimento protestante criticar você que é cristão protestante. Nós falamos com toda tranquilidade isso, irmãos. Isso não é para ofender ninguém. Tá? Esse é um discurso direto e franco que nós temos. Por quê? Porque nós não somos cristãos. Né? Nós não estamos mais ligados ao cristianismo. Como que nós podemos provar que nós não estamos mais ligados ao cristianismo? Porque queremos que o Eterno é um e não três, porque não existe trindade. Porque nós cremos verdadeiramente que Yeshua é o filho de Elohim, mas é o Yeshua Rabino, aquele que estudou, aquele que pregou. Porque nós cremos que de uma certa forma ele estudou, né, Gleidson? Porque para ele ser rabino, ser chamado de rabi, ele tinha que passar pelo trâmite institucional. Ora, ele cumpriu isso também. Ele ia para uma sinagoga. Mas ele não fazia parte do establishment, como eu coloquei num post há pouco. Ele não fazia parte do establishment, do status quo judaico, da corrupção, da avareza, da falta de bom coração, do politicamente correto que era colocado para Roma, que detinha a ordenança dos sacerdotes para o templo. E Yeshua não fazia parte disso, irmãos. Por isso que ele também foi morto, e nós também não fazemos parte disso. Queremos numa Tevilá em nome de Mashiach e Yeshua, isso é muitíssimo importante, e cremos a doutrina que foi passada aos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov. Temos práticas judaicas, guardamos todos os mandamentos, e não 9, como faz o sistema cristão. Guardamos as festas judaicas, temos as práticas e procuramos ter as práticas deste assunto que está sendo falado aqui agora. Atos 15, olha, nós o uso que seguimos as tradições, é fundamental, claro, algumas pessoas vão fazer de uma certa forma, outro vai guardar um algo, outro não, né? Um tem PO, outro não tem, são detalhes que se aplicam à individualidade, mas no macro nós estamos unidos. Então você que está assistindo também essa live pelo YouTube, está vendo agora conosco, nesse momento ao vivo no Instagram, nós levamos a sério, nós não somos judeus fantasiados. Este é o grande ponto. Por que eu digo isso? Porque existem judeus fantasiados. Existe o que nós chamamos de movimento messingélico. Existe, ele tem razão de existir, ele tem a liberdade de existir, mas nós temos uma outra posição. Isso é fundamental deixarmos claro. Então, tudo isso que o Moré Gleidson está falando é a nossa prática, só que nós pagamos um preço por isso. Não é? O nosso preço é a hostilização, a falta de compreensão, às vezes a perda de um casamento, às vezes o afastamento do pai e da mãe, afastamento de um filho, né? Às vezes um prejuízo moral. Então todos nós estamos tudo isso como Yeshua passou, porque Yeshua também passou por problemas familiares, porque achavam que ele era um maluco, né? Que ele era um louco.
Voltando um pouquinho nesse tema, meu irmão, nós vamos ter que continuar isso pelo menos mais uns 2 domingos. O tema é esse, ele é super extenso. E eu acho que as pessoas elas resgatam mesmo esse interesse, porque elas querem saber a diferença. Por exemplo, os nossos irmãos cristãos que estão nos acompanhando, e nós amamos todos eles, né? Deixamos isso muito claro. Eu falo pelo Gleidson também. Eles querem saber, poxa, qual que é a diferença da igreja que eu frequento? É uma igreja pequena, uma igreja idônea, íntegra, e daquela congregação primitiva. Isso era muito falado dentro do movimento pentecostal, né, ou neopentecostal nos anos 80 e 90, voltar ao ritmo ou à ideia da igreja primitiva. Mas o cristianismo não sabe o que é isso, porque se ele fizer verdadeiramente isso, o cristianismo ele deixa de existir. Vamos lá. Sobre a Brit Milá, eu vou falar por mim agora, eu defendo a Brit Milá, mas não defendo como foi colocado aqui, a Brit Milá como tema de salvação, porque ela é sim uma aliança que foi dada aos nossos pais, a chamada aliança abrâmica. Só que como que nós entramos para reconhecer o Eterno como o único verdadeiro Elohim de Israel e das nações, tendo dado o seu filho Yeshua HaMashiach pela morte de um tzadik, pela morte de um justo, que foi Yeshua que morreu no madeiro. Nós entramos por esta aliança, enxertados na oliveira. Então, se a pessoa quiser fazer a Brit Milá, ela tem este direito de fazer a Brit Milá. Só que tem um grande diferencial, ela não tem a obrigação de fazer a Brit Milá. Ainda que creiamos que a Brit Milá como estatuto perpétuo, o meu amado irmão Gleidson, ele é um homem da naturopatia e também da área de saúde. E ele sabe que a Brit Milá, dentro de um relacionamento íntimo, de um relacionamento sexual, ela é importantíssima por causa da saúde física e, ora, também por causa da saúde espiritual. Ao contrário de que muitos líderes dizem, que reproduzem as palavras dos pais da igreja, de que quem fizer a Brit Milá vai para o inferno. Ora, pasmem, eu escutei isso dentro há 20 anos atrás, da igreja da qual eu fazia parte. Pasmem, tamanha, né, a falta de informação, mas nós não estamos culpando os nossos irmãos cristãos nesse sentido, mas foi informação que eles receberam dos pais da igreja. A saber, e é esse também o trabalho que nós estamos fazendo no nosso podcast. Então você, teólogo reformado, ou pentecostal que está nos assistindo, para um pouquinho para perceber aquilo que nós estamos falando. Você quer fazer um retorno? Você não vai conseguir fazer um retorno através da tua igreja, da denominação da tua igreja ou do teu líder. Ele não tem condições para fazer isso. Nem nós temos. Mas nós fazemos o quê? Reproduzimos aquilo que nós aprendemos. Então você aprendeu com Inácio de Antioquia, com Tertuliano, com Marcião, com Epifânio de Salamina, com tantos chamados pais da igreja, com Agostinho, né, por exemplo, de que os rituais, os ritos judaicos, né, deviam ser retirados e foram, na verdade, verdadeiramente, só que incluíram o Shabat, que é um mandamento. Então, se você tem hoje esta ojeriza, como posso dizer, esta repulsa pelo Shabat, porque você foi ensinado assim por antissemitas, onde já se viu, você lê então Deuteronômio 7:25, e mudariam os tempos e a lei, e mudariam os muedim, as festas e a Torá, e mudaram mesmo homens antissemitas contra o povo judeu, que mandavam matar judeus, já naquela época, logo após a morte dos Talmidim, né, vieram com palavras contrárias àquilo que foi colocado, inclusive nas cartas de Shaul HaShali, a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, para fazer você hoje ter esta ideia cauterizada que você tem a respeito do Shabat, que eu tinha, que o Gleidson também tinha. Então, o teu retorno, e o retorno e a techuvá não pode ser feito dentro de uma igreja evangélica como um grande ministério deste país. E tem um outro também defende isso. Nós somos judeus, fizemos o resgate da nossa judaicidade. Você, gentil, você pode ficar na sua igreja. Então você está oferecendo techuvá para quê? Para essas pessoas? Para nada. Então esse é um discurso que está sendo feito de pessoas que reconhecem Yeshua, que é o mesmo discurso, Gleidson, dos judeus ortodoxos antimissionários. Então, para que você oferece techuvá? Por que você tem uma grande corporação, um site, você tem uma grande sinagoga para oferecer aqui? E as pessoas entram na sinagoga, não precisa colocar talit, não precisa colocar kippá. É mesmo?
Então não ofereça-se techuvá, vire então uma congregação do judaísmo ortodoxo. A gente fala esse tipo de coisa, algumas pessoas se chateiam, não é bem assim. Não faça o jogo do politicamente correto. Sirva ao Eterno, seja firme na sua convicção, no seu pensamento. Se você assumiu a guardar o Shabat, salvo algumas exceções dentro do Shabat que você vai fazer, que nós sabemos quais são, guarde o Shabat. Indique a uma pessoa também para que ela possa fazer o Shabat. Legalismo, como o Gleidson está falando, não é guardar a Torá. Legalismo é a carga, são as tradições, é o peso que os Prushim colocavam para os novos convertidos. Ora, os não crentes em Yeshua falavam, você só vai se você fizer Brit Milá. Quem disse isso? E Shaul combatia esses homens, mas Shaul não combatia a Torá, entendam nesse ponto. Ele defendia o quê? Agora nós vamos falar um tema um pouquinho delicado. Ele defendia no início as 7 leis noéticas, foi aquilo que o Gleidson comentou, é aquilo que está marcado aqui em Atos 15, verso 19. Mas não é chamado de leis noéticas. Então, ficar livre da lascívia, da fornicação, não comer carne estrangulada, fazia parte lá daquelas leis antigas pré-diluvianas. Mas, opa, você não vai ficar só nisso. Você vai crescer, graduar, você vai continuar. Mas a pessoa que estava se achegando ao Eterno, porque o Eterno abriu as portas através da morte de Yeshua, você não ia socar ou enfiar goela abaixo a Torá inteira para o que era conhecido antes como gentio. E detalhe, nós não somos mais gentios. Nós fomos enxertados na oliveira, então a Torá serve para todos. O Shabat serve para você também. Inclusive você, irmão teólogo reformado, ou pentecostal, neopentecostal, que sempre ouviu dizer que o Shabat é um mandamento que foi abolido na cruz de Cristo, não é? Onde já se viu, irmãos? Isso é uma das piores aberrações, isso sim, teológicas que são colocadas, porque não era assim dentro da igreja primitiva. Eu falo igreja primitiva porque os irmãos também possam entender. Dentro da congregação da Kehilá, né, original, que foi formada pelos Talmidim. Shaul Hashali, Paulo, fundou congregações, Matia fundou outras congregações, Shimeon Kefa também fundou outras congregações que não estão aqui na Brit Hadashah. Matia pregou na Índia, por exemplo, e havia lá conversos. Ele ensinava o que, irmãos, para essas pessoas? O manual do Fiat Uno? Por favor, irmãos. Nós temos que pensar e saber que homens judeus levaram as Bessorot e de pregar por todas as nações. Pregar o quê? Pregar a Torá, pregar a palavra de justiça com o testemunho de Yeshua. É isso que as pessoas precisam entender. E não é isso que é falado nos seus cursos teológicos. Porque quer se manter o quê? O establishment. Este é o ponto. Passo a bola nessa fogueira para o meu irmão Gleidson Ferreira. Meu irmão, por favor, continue, Baruch Hashem. Esse assunto da Brit Milá, ele é muito extenso. Mas eu vou resumir algumas coisas aqui para que a gente possa entender o que realmente Shaul estava querendo dizer. Veja, ele tratava com pessoas religiosas naquela época, radicais. Veja só, é só você voltar um pouco, fazer uma retrospectiva da vida de Noé. Noé, ele foi um homem, e pelo que consta nas escrituras, ele nunca fez a Brit Milá. E as escrituras falam que ele foi o arauto da justiça. Ok? A Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Brit Milá, irmão colocou aí. O que é Brit Milá? É a circuncisão. Retira-se 3 a 2, depende do tanto de pele que sai após a glande do pênis do homem. Então se tira aquela pele e ali se faz o curativo, né? Hoje é tudo moderno. Antigamente não existia isso. Antigamente era na pedra, sem anestesia, né? Eu não sei se tinha anestesia, mas provavelmente parece De que era maneira assim. nenhuma, não havia isso, né? Jetro fez a Brit Milá dele com a pedra, sem anestesia, coitado. Abraham também. E as pessoas às vezes hoje se reclamam por causa de um cortinho. Eu reclamei por causa do acidente que eu tive aqui. Coitados daqueles irmãos que fizeram aquela Brit Milá sem anestesia, né, irmão? Então, e aí ele foi arauto da justiça, ele salvou toda a sua família, Perfeitamente. ok? Ele nunca passou pela Brit Milá, circuncisão. E foi um homem justo aos olhos do Eterno, porque está escrito
que os olhos do Eterno passou sobre toda a terra à procura de um justo, de um tzadik, e não encontrou, exceto Noé. Bem, ele salvou os animais, salvou os filhos, e assim foi. Houve uma nova geração após dilúvio. Nessa nova geração veio o filho Shem, que se destacou em buscar o Eterno. Foi daí que começou, quer dizer, acho que foi bem antes do pai de Noa, acho que foi, começou a invocar, eu não lembro, alguém me corrige, ou até o Fábio me corrige, não sei se foi antes, começou a invocar o nome do Eterno. Acho que foi depois, né? Exato. Tá. Pois. Com Shem, né? Shem, ele foi um que se destacou em buscar, e aí ele veio, Abraão veio da descendência de Shem. Abraão, ele só foi ser circuncidado aos 90 anos de idade, após a experiência que ele teve com o Eterno. Ou seja, ele primeiro entendeu, para depois ser circuncidado. Entender os parâmetros, a justiça, a manifestação divina. Então o Eterno fala, a partir de hoje, todos os filhos que nascerem no 8º dia devem ser circuncidados do sexo masculino. Ok. Paulo chega a dizer que o Eterno não faz acepção de pessoas. Acho que é Tiago ou é Paulo. Que ele não faz acepção de pessoas. Isso mostra que antigamente os não circuncisos, eles foram salvos pelo Eterno. Os profetas dizem o seguinte: o que adianta você ser circuncidado no prepúcio e o coração incircunciso? Né? O que adianta você ser circuncidado no prepúcio e o coração maldito, incircunciso? E só um pontinho, vou fazer um parênteses que eu raramente faço, Long Leidson, que também nos leva a crer de que mesmo aqueles circuncidados que tinham más obras, muito provavelmente foram desaprovados ou foram reprovados pelo Eterno. O contrário também tem que ser considerado, não é verdade? Isso, exatamente, perfeito. E então, o que o judaísmo nazareno ele entende? Veja, o gentil, eu quero ser circuncidado. Agora, olhando para o lado da medicina, a medicina, você é protegido por câncer de próstata. Os maiores cânceres de próstatas, a causa deles são sujeira, são secreção que é causada. Então, e tem outros fatores também. E isso a medicina aprova veementemente a circuncisão. Hoje chama indiretamente de operação de fimose. Né? Exato. Fimose. Então, a pessoa tem uma pele muito exagerada, tem que fazer fimose, tá? E por quê? Porque o prazer do homem está na glande ali, né? Prazer do homem. Então, pela razão se faz. E então você tem uma saúde. Então o Eterno estava prevendo, é lógico que primeiro vem a aliança e depois estava prevendo uma saúde boa. E também era um sinal da aliança com o homem, certo? Então isso é bastante interessante a gente perceber e entender que não adianta você ser circuncidado. O que o judaísmo nazareno faz? O gentil, se ele quiser, é um ponto facultativo. Se ele quiser, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum ele fazer, se ele quiser. Só que a aliança, olha o peso agora da Torá. No momento em que eu faço a circuncisão para quem é judeu, ele é obrigado a obedecer os mandamentos. Foi isso que Paulo disse. Ele é obrigado, porque ele está se afiliando ao pacto da aliança. O judeu. Então, se ele errar em um preceito, ele descumpre toda a Torá. É por isso que Paulo falou, olha, se vocês fizerem a Brit Milá para os judeus, vocês estão anulando o Mashiach, porque ele é que salva vocês do pecado. Tá? Por isso que eu falei que é muito extenso, isso vai muito longe. Claro, mas é parte... O entendimento de Paulo do ponto das congregações. Avançado, né? Claro. Aí a gente vai continuar em outros momentos. Claro. E o que eu quero dizer para você que está aqui nos acompanhando é que você,
continue assistindo todos os domingos e você vai esclarecer muitas coisas. A gente vai trazer muitos assuntos que você vai entender o ensino sadio. Então, Paulo, ele falava com o judeu. Lembra do início que eu falei? Ele estava tratando com o judeu. É diferente. Então, não pegue aquele aspecto que ele está tratando com o judeu e põe para você ou para sua comunidade. Está errado. É um peso. Calma. O judeu sabe tratar com o judeu. Então, é isso que a gente tem que entender. Paulo chega a dizer, olha, eu não estou mais nem aí para vocês querem saber do Mashiach, eu vou para o gentil. Aí Paulo começa a falar com o gentil. Exato. Aí ele começa a falar com os enxertados. Muito bem, perfeitamente. Nosso tema de hoje, então, aqui com o Moré Gleidson Ferreira da Beit Netzer Efraim, estamos chegando ao final dessa parte 1, tá? Tenho certeza que os irmãos vão querer a parte 2, vão querer ouvir a parte 2. Tema As Congregações Primitivas, segundo Atos dos Emissários, que é o nome original, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá, hoje conversei com uma irmã, passei uma mensagem para ela, né? E disse para ela que Techuvá é muito além do nome. Né? Techuvá é muito além de reconhecer que o nome não era Jesus, que nunca foi mesmo, né? Ou chamá-lo de Yeshua, muito além de chamar Paulo de Shaul, Hashaliach, Shaul, o emissário, vai muito além disso. Chamar Deus, o Eterno, de, não sei, Yahweh, Yahweh, Yud-He, Vai-He, existe um grande problema na internet com relação a isso. E agora eu vou deixar também um recado de muito cuidado para as pessoas. Irmãos, vamos ser muito sinceros, nós prezamos pela sinceridade. Nem o Gleidson e nem eu aqui pretendemos ser guru de ninguém. Tá, isso é muito importante o que nós estamos colocando. Tá? Inclusive uma pessoa que inclusive era parte da nossa congregação e falou assim, eu não quero mais servir a líderes, ter líderes na minha vida. Ok, isso é um problema exclusivo dessa pessoa. Né? Eu, sou ainda, continuo sendo um líder, tenho um co-líder aqui no estado de Goiás, nós não pedimos para ninguém dizer amém para tudo que nós falamos. A função do líder não é esta. A função do líder é de instrução, de aconselhamento. Se outras pessoas querem se tornar detentores sobre a vida dos seus liderados, são outros 500. Isso não é o que o Moré Fábio Pires faz, nunca fiz, aliás, e não é aquilo que o Moré Gleidson Ferreira faz, tenho absoluta certeza, né, conhecendo o trabalho dele que ele faz na Beit Netzer Efraim. Então o nosso tema principal é instrução, aconselhamento. Nenhum rosh deve fazer esse tipo de trabalho. Nenhum rabino deve fazer esse tipo de trabalho. Então, se as pessoas se acham, de repente, não, eu quero me livrar, né, dos líderes, eu agora vou seguir de acordo com o Espírito do Eterno, façam isso. Não há problema nenhum, mas sabendo também que Moshe foi o grande líder da nação de Israel e há pauta, sim, e respaldo religioso para que a pessoa exerça um papel de liderança. Dentro disso que eu comentei agora, do parâmetro que nós comentamos agora. Instrutores, aconselhadores, pessoas que vão te ajudar no momento que você precisar de uma oração. É para isso que é o líder. Né? Então, conversei com essa irmã e disse, olha irmã, vai muito além disso, de saber o nome. E as pessoas hoje elas estão se resgatando por causa do nome. E grandes gurus aí da internet estão surgindo de pessoas que, poxa, se converteram ontem, vamos dizer a verdade, né? E não querem passar por um período de experiência, mas querem exercer a influência sobre a vida de uma outra pessoa, como se elas fossem o eterno. E nós somos veementemente contra este tipo de atitude, porque nós temos também que ter, né, as nossas pautas individuais, se uma pessoa crê no nascimento virginal de Yeshua ou não, se a pessoa vai crer que Yeshua é o próprio Eterno, é uma manifestação, é o Lohut do Eterno, se a pessoa vai crer, na verdade, que existiu Nephilim ou não, se a pessoa acha que Hassatan está aprisionado e vai ser solto depois, se uma pessoa acha que existe a predestinação, se ele é arminiana, calvinista, irmãos, são posições individuais. Nós temos que nos unir no macro. E este é o grande ponto. Então, claro que existem o quê? As vertentes, os grupos. Isso nunca vai acabar, porque Yeshua convivia também num momento onde existia zelotes, tzedukim, que eram saduceus, prushim, fariseus. Havia duas escolas formais e gigantescas dentro da Israel. Uma escola mais branda, de ensino mais criterioso. Outra escola de um ensino mais
rígido, mais visceral, né? A escola de Hillel, a primeira, e a escola de Shammai, a segunda. E Yeshua estava dentro da escola de Hillel, por exemplo, né? Então, isso é normal acontecer. O que nós temos que buscar é o bom convívio com as pessoas. Há pautas que entre eu e o Moura Gleitson, se bem que nós nunca entramos nisso veementemente, certamente nós pensamos de maneira diferente. Ora, isso vai fazer com que nós tenhamos momentos, vai fazer com que nós nos afastemos em termos de amizade com a pessoa? Não, de maneira nenhuma. O que nós precisamos fazer, na verdade, irmãos, nos abençoar uns aos outros, orarmos uns aos outros, cumprirmos o que é essencial, como diz, por exemplo, o livro de Atos dos Emissários, e fugir dos antimissionários que esses sim querem fazer destruir o teu testemunho em Yeshua HaMashiach. E congregações, inclusive, que começaram, inclusive, dentro da linha judaica nazareno e hoje estão, na verdade, praticamente como congregações ortodoxas, não falam mais o nome de Yeshua, membros do judaísmo messiânico que escondem o nome de Yeshua dentro das suas congregações, e eu conheço algumas pessoas e conheço lideranças coniventes com esta atitude absurda e que vai ser condenada, vai ser, inclusive, julgada pelo Eterno. Mantenha o teu testemunho em Yeshua, mantenha o testemunho no homem mais importante que surgiu dentro do povo judeu, cujo legado não foi apagado. Não importa se o teu amigo que se veste de preto, de branco, o que ele vai achar, se ele vai tirar salto da tua cara, isso é um problema dele. Ele será julgado pelo Eterno. E se ele se apostatou, se ele negou Yeshua, algo nós podemos falar. Yeshua vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Qual é o seu destino? O lago de fogo. Isso não somos nós que estamos falando, são as próprias mensagens da Brit Hadashah. Meu celular está acabando a bateria. Gleidson, muito obrigado pela tua, pela tua presença. Ainda mesmo na economia da bateria, meu celular está me traindo. Meu irmão, muito obrigado. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Voltamos semana que vem às 10 horas para a parte 2. Acompanhem conosco, irmãos. E tudo aquilo que foi falado, orem, verifiquem nas escrituras, acompanhem o nosso trabalho também, segundas, quartas e sextas no podcast, lá no YouTube, canal do YouTube Fábio Pires. Acompanhem as mensagens também aqui no Instagram, judaísmo _nazareno _sp, com o Moreh Hatikva Ben Avraham. Acompanhem também esse trabalho no YouTube. Somos solidários uns com os outros. Isto é muito importante e continuaremos assim, permitindo o Eterno. Shalom, meu querido Moreh Gleidson, que o Eterno te abençoe, viu, meu irmão? Amém. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua Mashiach. Toda Arabá, muito obrigado. Shalom, Shavua Tov. Já uma ótima semana a todos vocês. Voltamos domingo que vem, se assim permitir o Eterno.